Já aconteceu com você ou com alguém que você conheça, da pessoa estar dentro de uma igreja ali e aí algum membro ou até mesmo o pastor ter feito algum comentário que seja muito irresponsável, até mesmo ofensivo? Eu já vi muitas pessoas que às vezes frequentavam durante muito tempo até a igreja e ali, por causa do que alguém falou, a pessoa até mesmo deixou de ir. Hoje eu vou falar 4 motivos bíblicos do porquê muitas pessoas que são religiosas podem falar coisas absurdas. O primeiro motivo deles é a desobediência. Lá em Tiago 1:26, por exemplo, diz que se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Você já viu aquelas pessoas que falam que, mas é que eu sou sincera demais? Então, essa pessoa é uma desobediente. Tiago, por exemplo, ali no livro, e muitos outros versículos bíblicos, falam muitas vezes sobre você frear a sua língua, que é um órgão muito difícil. Então, isso realmente é complicado. Às vezes a pessoa pode estar ali no altar pregando e de repente falar alguma coisa que ela não pensou naquilo, simplesmente escapou. Esse é um exercício diário que a gente tem que fazer, refrear a nossa boca, aquilo que sai da nossa boca. E seja qualquer pessoa, seja um membro, seja um pastor, bispo, pastor, qualquer pessoa, é nosso dever prestar contas daquilo que a gente fala. E isso é muito sério. Isso é tão sério que, por exemplo, Efésios 4 fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E muita gente às vezes fala, palavra torpe, né? Não pode falar um palavrão. Sim, realmente. Mas além disso, não é nenhuma palavra torpe, não é nada que não deveria ter sido dito. Às vezes a pessoa fala e depois ela... pensando bem, eu não devia ter dito. Então, é nosso exercício diário tomar cuidado com aquilo que a gente fala. O segundo motivo vem de uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, está em Mateus 13. É o joio no meio do trigo. Ali, quando Jesus conta essa parábola, ele nos ensina que no meio do trigo tem o joio. O que a gente aprende com isso? Tem muita gente que pode estar frequentando igreja. Aquela pessoa que tem cara de santa. Às vezes, por fora, você olha o jeito que a pessoa fala. Às vezes a pessoa fala tão bem, tão bonito, aquela aparência toda que ela tem. Mas isso não quer dizer que ela seja uma serva de Deus, não. Às vezes a pessoa parece, mas não é. E olha, pode ser que a pessoa tenha muitos anos de igreja. Pode estar lá 20, 30 anos. Às vezes o inimigo coloca esse tipo de gente ali, que finge que é cristão, mas só serve para atrapalhar. Serve para tirar as pessoas de dentro daquele caminho de Deus. Porque quando você está ali naquele lugar, você vê alguém falando, ferindo os outros, você fala, para que eu vou ser cristão? Para ser assim? Quantas vezes eu já escutei isso? Se é para ser cristão igual a fulano, prefiro não ser. Então, o inimigo, ele sabe disso. Ele coloca certas pessoas mesmo em vários lugares para fingir que elas são cristãs. E aí é a obra do inimigo para que elas fazem. Então, você tem que saber. Não é porque aquele cristão falou isso que quer dizer que a pessoa realmente seja cristã. Ela pode ser uma frequentadora ali de igreja, mas o coração dela pode estar muito longe de Deus. Um terceiro motivo a gente vê ali em Mateus 16, 22 e 23. Pedro acabou de ser elogiado por Jesus. Quando Jesus pergunta, quem dizem vocês que eu sou? Pedro então fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala, Pedro, foi Deus quem te revelou isso. Então você vê que no momento, Pedro acabou de ouvir algo que veio diretamente de Deus. E praticamente ali no momento seguinte, o inimigo usa a boca de Pedro para falar coisas que não deveriam.
ser setas ali, ser sementes, coisas que o inimigo estava falando para desmotivar a Jesus. Pedro andou 3 anos do ladinho ali de Jesus, ouvindo aquilo que ele falava, aprendendo aquilo. E mesmo assim, o inimigo usou a boca de Pedro. Se ele consegue fazer isso com Pedro, tentando a Jesus, imagina conosco. Não estou falando que Pedro tenha ficado endemoniado, não, mas que o inimigo pode influenciar as palavras de alguém, colocar pensamentos, até mesmo palavras mesmo. A pessoa falou algo e às vezes ela nem percebeu aquilo que ela disse. Muitas vezes pode ser o inimigo falando. E num quarto motivo, aqui hoje o último, poderia fazer outros vídeos colocando mais, viu? Só coloquei 4 hoje. Vem dali de Romanos 3, 23, que fala que todos pecaram e estão longe da glória de Deus. E também em 1 João 1, do 8 ao 10 diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus de mentiroso, a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Isso mostra que todo 100%, todo ser humano tem pecado. Uma pessoa, ela pode ser muito ungida, ela pode ser verdadeiramente uma serva de Deus, um profeta ali do Senhor, e mesmo assim a pessoa pode errar. Muitas vezes as pessoas cometem um erro muito grande, que é de praticamente idolatrar um apóstolo, um pastor, tudo aquilo que a pessoa fala. Tem gente que coloca como, nossa, fulano falou aquilo. Mas isso é antibíblico, é até mesmo uma heresia. As pessoas podem errar. Pode ser o mais santo dos homens. Essa pessoa tem sim pecado. Então ela pode errar. Então saiba que mesmo pessoas que têm muita autoridade de Deus, pessoas que foram colocadas em nossa vida para falar algo de Deus, elas podem errar. A gente não pode colocar a nossa confiança totalmente em pessoas, porque elas erram. Tem muita gente que fica decepcionada, fica triste. Nossa, o fulano falou isso. Então a gente não pode idolatrar, a gente não pode deixar que seja a nossa base. O nosso fundamento, a nossa base tem que ser a Jesus Cristo. Nenhum ser humano pode estar ali naquela função, porque elas erram. Então saiba que você pode estar até mesmo dentro ali de uma igreja e você pode ter ouvido algo que a pessoa não deveria ter dito. Mas saiba que não é porque um ser humano errou, quer dizer que Deus tem errado, não. Muitas vezes Deus permite isso, sabia? Ele permite que a gente veja os erros de algum servo de Deus mesmo, para que a gente não idolatre essas pessoas. Muitos evangélicos falam, olha ali os católicos que adoram imagem. E tantas vezes os próprios evangélicos estão adorando mesmo, idolatrando ali o pastor. Acham que, nossa, o fulano de tal, é o tal de não toqueis no ungido do Senhor. A pessoa vira praticamente o próprio Deus aqui na terra. Então não é assim. Saiba que se você fazia parte de alguma igreja e alguém falou algo que você sabe que não deveria, algo que está errado, isso não é culpa de Deus. Muita gente, às vezes está numa igreja e ali o pastor comete um pecado muito sério. Muitas vezes erra, cai, como a gente fala, ou sai assim até que da igreja. A gente não pode ir junto, não. A nossa base, o nosso fundamento tem que ser a Jesus Cristo e a nenhum o ser humano. A gente ouve, sim, a gente aprende, a gente segue. É uma autoridade ali, tem uma pessoa que Deus colocou assim tem que sobre nós. E isso a gente respeita, ouve sim. Mas não quer dizer que se a gente tem que ouvir 100% aquilo e tudo que a pessoa fala tá certo. De forma alguma. A gente tem que ter um filtro em nossos ouvidos para que as muitas vezes palavras erradas não caiam em o coração e isso atrapalha o relacionamento com Deus. Nada pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus
Disso depende a nossa vida. Procure lá na Bíblia tudo aquilo que o próprio Deus fala sobre você. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Meu nome é Adriana Seabra. Eu espero te ver em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tenha plena certeza disso. Não é porque alguém te falou algo que quer dizer que tenha sido o próprio Deus que tenha falado, não.